vamos tratar sobre a metodologia para a elaboração dos projetos de ramais condominiais. Antes de nós entrarmos no processo propriamente de elaboração de projetos, vamos lembrar um pouco, tá certo? O que foi falado nas aulas anteriores, principalmente sobre qual é a principal característica do ramal condominial. Então, o ramal condominial ele deve ser feito se adequando à topografia local e à realidade da quadra, a realidade de ocupação urbana de cada quadra. Ou seja, esse projeto deve ser feito em uma escala 1:1, ok? A outra grande questão que deve ser levada em conta durante a elaboração do projeto é a questão do respeito à decisão dos vizinhos nas reuniões condominiais, onde foram tratadas as questões relacionadas ao tipo de solução que pode ser adotada na quadra. Para iniciar o processo da elaboração do projeto do ramal condominial, nós devemos ter em mente algumas premissas. As principais premissas é que o projeto do ramal condominial ele é de uma quadra, ou seja, nós não devemos passar o ramal condominial de uma quadra para outra. Certo? A outra questão é que esse projeto deve ser feito muito próximo à sua execução, porque como existe uma dinâmica nas comunidades de ampliação de suas residências, modificações, esse projeto, se for feito com uma antecedência muito grande, pode ficar desatualizado de forma muito rápida. Então é muito importante que ele seja feito muito próximo à sua execução. Uma outra questão importante é que ele deve ter o máximo possível de detalhes, tá certo? E que também leve em conta, principalmente, o que foi acordado entre os moradores, para que essas decisões sejam respeitadas. As principais características desse projeto, que é dentro de uma quadra, é que ele, então, vai se tratar de um projeto que tem pequenas vazões, porque nós temos poucas casas em uma quadra urbana. É muito difícil que você tenha uma quadra urbana com mais de 100 casas. Então, é muito provável, o mais comum é que você tenha realmente um grupo médio de 50 casas por quadra, o que vai representar pequenas vazões. Consequentemente, nós vamos ter também pequenos diâmetros. Além disso, uma outra característica muito importante é que, como nós estamos fazendo um projeto onde a localização da caixa de inspeção vai ficar muito próxima às instalações prediais dos moradores, este ponto provavelmente são os pontos também onde você vai ter as menores profundidades. Então, o projeto do ramal condominial é um projeto que tem pequenas vazões, pequenas profundidades e pequenos diâmetros. As caixas de passagem, também chamadas de caixa de inspeção, são os dispositivos utilizados para os ramais condominiais e têm a função de receber o lançamento dos efluentes das instalações internas de cada casa nos ramais condominiais. Estes dispositivos também têm a função de permitir o acesso dos agentes de limpeza e desobstrução e garantir a viabilidade de mudanças de direção ao longo do caminhamento dos ramais, tornando estes traçados bastante flexíveis para receber as diversas contribuições da quadra, bem como desviar os obstáculos físicos existentes, como construções ou árvores nos lotes. As caixas de inspeção também podem ser utilizadas para substituir os postos de visita da rede coletora básica, que quando estas redes estiverem com pequenas profundidades. Outra característica fundamental é a questão da flexibilidade. O ramal ele deve ser executado, projetado, levando em consideração toda a questão física existente da quadra. Então, a questão das caixas de inspeção permite que você possa ter um traçado bastante flexível, que possa superar obstáculos, que possa fazer com que este caminhamento seja o menor possível e o mais otimizado possível. Outra questão é a questão da configuração, dos tipos de ramais condominiais que podem ser projetados. A configuração clássica, a configuração preferencial desses ramais seria os ramais de passeio,
ou seja, seriam em ramais externos às quadras. Essa é a melhor situação, porque seria a situação mais definitiva, mas também depende de questões topográficas e de questões de urbanização. Então, para os ramais externos, chamados de ramais de passeio, nós temos, na verdade, duas situações típicas, duas situações clássicas. Essa situação de projeto depende muito do nível de urbanização da região, do bairro, e bem como também de cultura e de características dos setores de operação e manutenção das empresas que vão operar esse sistema. Então, numa primeira situação, esses ramais seriam projetados da seguinte maneira: você teria uma rede, um ramal condominial todo lançado, todo desenhado no passeio, com a colocação das caixas de inspeção em frente a cada lote. Então, ou seja, você teria um ramal com as caixas colocadas no passeio, onde nesta caixa a população irá fazer a sua conexão e, ao final, na última caixa do ramal, que seria feita, então, a conexão com o PV, o posto de visita da rede coletora básica. Em outra configuração, quando você não tem um nível de urbanização muito avançado na comunidade, tá certo? É preferível que essa caixa não fique localizada no passeio, que ela fique localizada no interior dos lotes. Logicamente, deve existir um espaço físico disponível no lote para que essa caixa fique colocada dentro do terreno. Então, neste caso, você teria uma caixa inicial, uma caixa final no passeio, a tubulação toda colocada no passeio e as caixas de inspeção colocadas dentro do lote. Para fazer a conexão entre essa caixa que está no interior do lote e o ramal, a tubulação do ramal que está no passeio, pode ser utilizada então uma conexão que pode ser um T ou uma conexão tipo Y para fazer essa ligação. Obviamente, nessa tubulação que está no passeio, você teria uma caixa inicial e uma caixa final e, dependendo das distâncias, você poderá ter caixas intermediárias para facilitar a questão da manutenção desse ramal. Então, a situação preferencial é que o ramal esteja externo à quadra, tá certo? Mas isso depende realmente do padrão de urbanização da região e também de questões topográficas. Os outros casos onde os outros tipos de ramal podem ser adotados, nós chamamos de casos especiais, certo? Os casos especiais, na verdade, nós temos 4 casos especiais, tá certo? Para a configuração de ramal. O primeiro caso é o que nós chamamos de ramal de jardim. Este ramal é adotado preferencialmente quando você tem, por exemplo, passeios bastante pavimentados, ou com tipos de pavimento mais caros, ou com bastante obstáculos também nesse passeio, onde seria difícil a execução desse ramal sem causar grandes transtornos. Então, neste caso, é preferível que as caixas de passagem estejam localizadas nos jardins, ou seja, nas áreas livres existentes em frente às casas, mas dentro do lote, e a tubulação passa, então, fazendo a conexão dessas caixas pelos jardins até o ponto final, onde sairia para a rua para fazer a conexão com a rede coletora básica. Então, este é o caso do ramal de jardim. Um outro caso é quando você, em função de situações de topografia, você tem casas que estão abaixo do nível da rua, tá certo? Ou então que essas casas tenham uma declividade natural para o fundo dos lotes. Então, neste caso, não há nenhum sentido você colocar a caixa de inspeção nem no jardim, nem no passeio, que você não teria uma situação favorável em termos de gravidade para fazer esta conexão. Então, neste caso, as caixas devem ser colocadas no fundo dos lotes, ou seja, nos pontos onde naturalmente há uma drenagem natural para esse ponto no fundo do lote, e o desenho desse ramal é feito, então, fazendo a interligação dessas caixas pelos fundos dos lotes, tá certo? Neste caso também é muito comum que haja um grande
desenho para poder fazer, superar obstáculos, já que no fundo das casas você provavelmente vai ter árvores, vai ter outros tipos de construção, cisternas, fossas, anexos de residência. Então, esse ramal ele tem que realmente ter uma flexibilidade bastante grande para superar e desviar desses obstáculos. Ao ponto final, normalmente ele sairia, então vai sair no ponto de cota mais baixa e faria também a interligação com a rede coletora básica. O terceiro caso é um caso muito particular, é quando você tem pequenas ruas com pouca largura, são vielas, becos, onde não teria sentido, mesmo você tendo passeios ou uma topografia favorável para uma ligação para a parte externa da casa, mas você, em função de não ter espaço na rua, ter ruas com 2, 3 metros de largura, não teria sentido você ter um ramal em uma face da quadra e ter um ramal em outra face da quadra. Até porque você ficaria com uma densidade de caixas de passagem muito grande num espaço físico muito pequeno. Então, neste caso, é recomendável que você tenha um ramal único colocado no eixo dessa viela, né, no centro dessa viela, e cada casa tenha, então, sua caixa fazendo a interligação a esse ramal central através de conexões, como no caso do ramal de passeio falado inicialmente. Então, esse seria o que nós poderíamos chamar de ramal de viela ou de ramal de beco. Tá certo? Esse seria, então, o terceiro caso. O quarto caso, esse é muito comum em áreas onde você tem ocupações espontâneas, quer dizer, ocupações completamente fora de um padrão, de um loteamento regular, onde a ocupação dos lotes, das quadras, o próprio desenho da quadra foi feito de forma espontânea pela população, e então você não existe nenhuma regra, não existe o que é passeio, o que é jardim, o que é quintal. Então, nesse caso, muito comum em favelas, por exemplo, você vai então adotar o modelo de ramal que nós chamamos, que é o que passa por onde pode. Ou seja, é aquele ramal que vai seguir a topografia, os espaços livres disponíveis, tá certo? Driblar os obstáculos, e aí você vai então passando exatamente por onde pode, fazendo esse desenho, esse arranjo, até chegar a um ponto de conexão com a rede básica. Então, esse é o caso realmente bastante comum em áreas de ocupação espontânea, e esse seria um caso realmente bastante especial, tá certo? Que ele vai fugir de algumas regras, de regras que nós vamos ver adiante como critérios de projeto.